Paz do Senhor Jesus, feliz com o privilégio de podermos estar na casa do Senhor nosso Deus, nessa noite. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31, a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Louvado seja Deus. Prometo ser bem breve em minhas palavras, mas quero desde já agradecer pelo privilégio de poder estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Trago um abraço e uma saudação da nossa igreja irmã ali em Patrocínio do Muriaé, igreja metodista, a qual nós temos o privilégio e a honra de estar ali pastoreando. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 a seguir, está escrito assim a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por estar na Tua casa e na Tua presença. E nós, nesta noite, ó Deus, nos rendemos diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite, que haja um alinhamento dos céus com a terra nesta noite, Senhor, e que na terra venha a ser manifesto nesta noite apenas a vontade dos céus e a verdade dos céus. Fique à vontade no nosso meio, ó Deus, para curar, para batizar, Senhor, para libertar, para tocar em vida, Senhor, porque o nosso propósito aqui hoje, Senhor, primeiro é celebrar ao Teu nome, e segundo é ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Senhor, que todo espírito de distração, Senhor, que todo espírito maligno que rodeia, Senhor, este templo, Senhor, possa ser alvejado pelo fogo do céu, Senhor, e que a presença do Senhor, ó Deus, seja estabelecida no nosso meio nessa noite, Pai, que a chave venha virar e que nós venhamos ser nutridos com a revelação dos céus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, glórias ao nome do Senhor nosso Deus, amém. Querida igreja do Senhor, irmãos que me ouvem, simpatizantes na fé e amigos, estamos findando o ano de 2023, daqui a alguns dias nós estaremos entrando no ano de 2024. 2023, para alguns, foi um ano espetacular. 2023, para muitos, foi um ano de vitória, um ano de conquista, um ano onde muitos viveram o melhor de suas vidas. Mas 2023 também foi um ano em que marcou a vida de alguns de forma às vezes negativa. Muitos estão tendo a tristeza de chegar às vezes no findar deste ano com marcas, com feridas, com decepções ou com situações mal resolvidas em sua vida. E a gente que anda com Deus e caminha com Deus e por misericórdia temos observado a igreja de Deus, nós não podemos deixar de nesta noite fazer uma declaração de fé para o seu coração, porque eu não sei como você entrou por estas portas ou como você chegou aqui. Na verdade, eu também não sei como foi o seu ano,
até aqui. Mas nós precisamos, como cristãos, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, a fé num Deus vivo, nós precisamos acreditar, andar em convicção de fé, que independente de como esteja as circunstâncias à nossa volta, independente de como estejam as coisas nesse país, nós precisamos ter uma convicção nessa noite. E qual é a convicção, Júlio? A convicção que Ele está no trono e que Ele está no controle de todas as coisas. Será que você pode declarar isso nessa noite? Será que você pode declarar isso para uma, ou duas, ou três pessoas aí e dizer para ela: não, nosso Deus está no trono, e se Ele está no trono, Ele está no controle de todas as coisas, e é isso que me alegra nessa noite, e que me motiva a continuar independente das circunstâncias, porque diante disso a nossa fé ela é renovada, em saber que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Pois bem, o texto que nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31, é uma história linda, com um início um pouco triste, mas podemos dizer que ela é linda sim. Não pelos seus personagens que às vezes é apresentada nela, mas linda porque Jesus está nela. Você precisa entender uma coisa nesta noite: uma história, ela só é bonita, ela só é verídica se Jesus estiver presente nela. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero te dizer esta noite que eu não sei qual é a sua realidade social, eu não sei como está a sua vida, mas se Jesus está presente na sua vida, meu querido, pode ter certeza de uma coisa: o choro de hoje, ele vai se converter numa alegria de amanhã. A dor de hoje, ela vai ser um testemunho poderoso amanhã. A perda de hoje, amanhã você vai estar contando vitória e entendendo que não foi perda, mas foi livramento que Deus te deu, foi um escape que Ele te deu. Mas olhe para cá, porque essa história linda qual nós lemos, ela traz para nós alguns ensinamentos. Jesus, agora no capítulo, versículo 31, sai das terras de Tiro e de Sidom rumo à Galileia. Ele não é uma caminhada da noite para o dia. E aqui eu já aprendo algumas coisas. Eu aprendo que tudo é um processo, e assim é a vida. Nós enfrentamos processos da vida, fases da vida, e Jesus está caminhando com um propósito no seu coração, indo até Decápolis. Quando Jesus chega até Decápolis, eles trazem até a ele um homem que tinha dificuldade de falar, mas que também não ouvia. Esse homem tinha uma deficiência, e eles trazem ele até Jesus. Quando eles trazem ele até Jesus, Jesus tem algumas atitudes que me chamam a atenção, e a primeira atitude que Jesus tem é a seguinte: Jesus tira aquele homem da multidão para um lugar mais reservado com ele. E aqui eu aprendo a primeira atitude, Jesus, a primeira verdade. Tem momentos na nossa vida que Jesus vai nos afastar de situações, de ambientes. Tem momentos na nossa vida que Jesus vai nos afastar até mesmo de algumas pessoas. Por quê? Porque o que Ele tem para fazer na nossa vida é particular. O que Ele tem para fazer na nossa vida, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender. E aí a gente precisa entender quando Deus está nos separando. Quando Jesus tira aquele homem, Ele tem uma atitude
logo após, qual que é, Júlio? Ele cospe. E isso soa de forma nojenta, grosseira. Mas ele cospe e ele agora põe saliva na língua daquele homem. Ele pega as suas mãos e põe no ouvido daquele homem. E naquele momento ele faz uma declaração. Efatá, que traduzido significa abre-te. Só que Jesus, tudo que Jesus faz, irmãos, tem um propósito. Com Lázaro, ele disse: sai para fora. Com o cego, ele diz: você quer ver? Vai, a tua fé, seja curado, volte a ver. A outra veio e tocou na orla das suas vestes e foi curada. Então Jesus, ele não fica dentro de um padrão ou dentro de uma caixinha. Ele tem a sua maneira de agir, ele faz do jeito que ele quiser. Então eu preciso nessa noite, antes de eu começar a pregar, declarar algo para você. Cuidado, porque você pode ser surpreendido pela forma de Deus agir nessa noite. Cuidado, porque a ação dos céus ao seu favor pode se surpreender o seu coração. Às vezes você está esperando uma resposta da direita e ela vai vir da esquerda. Às vezes aquilo que você está esperando há anos já está aqui hoje esperando por você. Porque o jeito de Jesus fazer é único. Mas olhe para cá, porque ele pega agora, e depois dessa atitude de cuspir e passar na língua daquele homem que tinha dificuldade de falar. Por que ele faz dessa forma? É simples. Aquele homem, ele tinha uma dificuldade para falar. Era uma limitação dele. Jesus toca na sua língua para curar algo físico. Jesus começa curando ele por dentro. E depois dele tocar na língua dele, Jesus agora toca nos seus ouvidos. E Jesus libera uma palavra de comando. Como assim, pastor? Por que uma palavra de comando? É simples. Porque quando você vai ler esse texto, quando Jesus declara efatá, ele não está dizendo em hebraico, aliás, ele está dizendo em aramaico. E quando ele está dizendo em aramaico, o aramaico era uma língua usada, era uma língua mais popular, era um hebraico mais popular, que pessoas mais simples usavam. E Jesus usa essa palavra em aramaico, porque havia um propósito. Ele estava em Decápolis, ele estava num ambiente de idiomas. E quando ele usa essa palavra, ele não está falando aquela palavra só para aquele homem, mas ele está liberando uma palavra para aqueles que estão à sua volta. Mas ele também está liberando uma palavra para o alto, ele está dando um comando para o alto. Porque aquele homem, ele tinha um bloqueio, aquele homem, ele tinha uma dificuldade, tinha algo que estava impedindo ele de falar, de ouvir, de se mover e de ter uma vida saudável. Jesus dá um comando para os céus, para o mundo espiritual, dizendo: efatá, abre-te, efatá, rompe, desbloqueia. Sabe o que eu quero declarar nessa noite para você? Jesus te trouxe aqui, e a palavra de ordem sobre a sua vida nessa noite é: efatá, abre-te. Eu não sei qual é o bloqueio, eu não sei o que está te paralisando, mas a palavra é efatá. A palavra profética nessa noite é essa, é efatá. Vai abrir os céus, vai abrir as portas, vai abrir o que está fechado, porque a ordem de comando veio foi de Jesus, veio foi de Jesus. Quem recebe essa palavra nessa noite adora. Ele impressiona, ele libera uma palavra. E olhe para cá, os maiores bloqueios do ser humano estão nas suas falas, está na sua linguagem. Imagine o complexo daquele homem. Não conseguia se mover, não conseguia estar em ambientes com seus amigos, em ambientes saudáveis. Imagine os complexos da alma, imagine a dificuldade dele.
até o dia que ele encontrou com Jesus de Nazaré. Eu preciso nesta noite liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não veio aqui para um encontro social. Ei, crente, você veio aqui para celebrar ao Senhor. Eu sei que você veio aqui nessa noite. É só crente que vem para reunião de oração, irmão. É só crente que numa noite de terça-feira vem por uma igreja como essa cultuar a Deus. Então eu não sei o que é que está bloqueando você. Eu não sei o que é que está paralisando você, mas Deus me trouxe aqui para dizer que este bloqueio termina hoje, para dizer que essa paralisação termina hoje, para dizer que os céus vai se abrir sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, Urabachanda Rabacai, é tempo de romper na presença dEle. É nisso que eu creio. E é isso que eu vejo quando eu leio essa passagem. Eu vejo Jesus entrando num cenário e mudando a história de homem com uma palavra. Uma palavra mudou a história desse homem. E aí, é aonde durante este ano nós temos percebido quantas pessoas que no meio da sua caminhada têm parado, não têm suportado os processos da vida, não tem suportado os embates da vida. Satanás tem levantado com as suas últimas armas, tentando minar a fé de muitos. Mas eu preciso nessa noite declarar para você que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Eu preciso nessa noite, como profeta de Deus, entregar esta mensagem aqui. O cenário pode não estar do jeito que você quer, mas Jesus chegou nele hoje. E quando Jesus chega, a situação tem que mudar. A situação tem que mudar. Calamanchoria cabadagabadagabadas. Amanda sebe, elas tebrecai. Tem problemas, querido, que vem para nos, paralisar. E aí, quantos valentes de Deus que estão tombados no campo de batalha? Quanta gente boa que foi ferida, quanta gente boa que por um momento parou, deixou de sonhar, deixou de acreditar, deixou de caminhar, vive por viver. Você não foi escolhido para viver por viver nessa terra. Você foi escolhido para ser o portador da presença dos céus. Você foi escolhido para ser um mensageiro, um embaixador do reino. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns. Eu estou pregando para pessoas que foram escolhidas por Deus para representar Ele na terra. E se nessa noite alguma área da sua vida está estagnada, levante a sua mão. Levante a sua mão, porque como profeta de Deus, eu sinto a autoridade de Deus nessa noite para dizer que essa área vai começar a ser movimentada. Essa área da sua vida está recebendo uma voz de comando dos céus agora. Ela vai se mover nessa noite. Quem crê recebe, quem crê adora, quem crê glorifica neste momento. Eu não sei você, mas eu acredito em milagres. Eu não sei você, mas eu acredito que Jesus faz. Eu não sei o que aconteceu no seu ano que fez você ficar andando pelas ruas de Muriaé como um crente derrotado de cabeça baixa. Mas eu sei de uma coisa: o meu Jesus vai te colocar de pé hoje. O meu Jesus vai te separar. Muitas pessoas vão sair da sua vida e pode ir embora mesmo. Vai ser Jesus trabalhando no seu íntimo. Vai ser Jesus trabalhando no seu financeiro. Vai ser Jesus trabalhando no seu profissional. Vai ser Jesus trabalhando a sua família. É Jesus trabalhando. Entenda. Tem problemas, pastor Daniel, que a gente precisa deixar Jesus colocar a mão nele. Porque o que ele faz? Separa o homem e coloca a mão no ouvido dele
Tem situações da sua vida, querido, que não é a medicina, não é os profissionais da saúde, com todo respeito, eles são bênçãos de Deus, não é? Tem situações na nossa vida, querido, que Deus precisa colocar a mão dEle, porque se Deus não colocar a mão dEle, não vai para frente. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem nessa noite, o tema seria intervenção divina, porque o que nós estamos precisando nesses últimos dias é de uma intervenção do alto, não é de negócio arranjado, não é de ajuda de amigo, mas é de uma intervenção do alto. E eu profetizo que o tempo de resposta está chegando para a Metodista e para Muriaé. Eu profetizo que o tempo de resposta dos céus está chegando para a sua vida. O trono está se movendo. Não limite o poder de Deus e a ação de Deus na sua vida. Júlio, que palavra é essa? Efatá não é uma palavra para ontem, e também não é uma palavra para o futuro, pastor Daniel. Efatá é uma palavra para hoje. Eu acho que você não entendeu. Efatá é uma declaração profética para hoje. Ei, querido, o que sai da sua boca tem poder. Está na hora de você parar de amaldiçoar e parar de começar a declarar palavras proféticas dentro da sua casa. Está na hora de você parar de murmurar. A murmuração é a canção do inferno, a murmuração é a profecia do diabo. Pare de murmurar, pare de reclamar e comece a declarar um novo tempo sobre a sua família. Comece a declarar palavras proféticas dentro da sua casa. Comece a verbalizar a promessa de Deus. Comece a verbalizar aquilo que Deus te prometeu. E se prepare, porque vai materializar. Você não vai ficar colecionando profecias. Ah, Jesus, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para você. Quem crê, quem recebe, adora, adora, adora. Há uma presença neste lugar. Urabachanda, Rabacai, Urecalabanda Sébia. É tempo de Deus desatar os nós. É tempo dele desatar aquilo que está preso. Quantas pessoas que andam e vivem por viver, quantas pessoas estão estagnadas, paralisadas, com um potencial tremendo, mas estão paradas. Ei, querido, esse nó vai cair por terra em nome de Jesus. Isso que está te paralisando vai cair em nome de Jesus. Deus vai fazer você se mover, romper na presença dEle. Ou nós entendemos que Deus nos chamou para viver uma vida plena. E quando eu falo uma vida plena, eu não estou dizendo uma vida sem ausência de problemas ou de prova. Pare com isso. Se te apresentar esse evangelho, te apresentar um evangelho adulterado. Evangelho é cruz, irmão. Evangelho é lágrimas. Já dizia Charles Spurgeon, tem momentos que Deus não vai, tem momentos que Deus vai pedir dos seus filhos, a única coisa que Ele vai pedir dos seus filhos é paciência e lágrimas. Tem momento que a gente só precisa suportar, a gente não tem que entender, a gente tem que suportar. E aí, eu lembro das palavras do sábio Salomão, quando ele disse: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar, mas há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de estar triste, mas há tempo de estar alegre. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo nesta noite, mas eu preciso declarar para você uma palavra profética nesta noite. Jesus chegou no ambiente, meu querido. Larga esse celular, esquece o que aconteceu durante o dia e entra na presença dEle, porque Jesus chegou no ambiente. E quando Jesus chega no ambiente, algo diferente começa a acontecer. Ele está
visitando os 4 cantos dessa igreja nessa noite. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que essa cadeia cai por terra. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso que você nessa noite entenda que Efatá é uma declaração profética para os nossos dias, para hoje. Quando a gente não entende isso, sabe como é que a gente vive? Andando na comparação. E aí, quantos estão comparando? Por que o outro foi e eu não fui? Por que a vida do outro decolou e a minha não decolou? Por que na vida do outro acontece e na minha não acontece nada? Aí eu lembro do pastor J.B. Carvalho, ele tem uma frase muito linda, ele diz: a comparação é a morte da autenticidade. Deus te fez único, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Deus te fez único. Pastor, o que eu faço? Apenas se entregue. Aquele homem deixou Jesus pegar na mão dele, e ele aceitou o comando de Jesus, ele aceitou a direção de Jesus. Aceite o que Jesus está fazendo na sua vida, meu querido. Aceite ele pegar na sua mão e te conduzir para onde ele quiser. Não resiste não, porque ele sabe o que ele está fazendo. Tem situações que ela não é física, tem situações que é espiritual, tem situações que a terra não vai resolver, tem situações que só os céus vai resolver. E aí, por que muitos estão desistindo? Porque não estão conseguindo entender essa verdade. Não estão conseguindo, aí no meio da prova, ou no meio da luta, ou no meio do processo, entenda como você quiser. Sabe o que acontece? Não dá mais, vou parar, não quero mais nada, não vou mais na igreja, que agora essa é a frase, eu ouço muito isso, pastor Daniel, não vou mais na igreja. Pare com isso, meu querido. Esteja na presença de Deus, independente das circunstâncias. Quando nós temos uma convicção de fé verdadeira e genuína, enraizada nele, nós conseguimos dizer: se ele fizer um milagre, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é o Senhor. Mas se ele te trouxe até aqui, você acha que ele vai deixar você sucumbir neste campo de batalha? Se ele trouxe você até aqui, você acha que ele vai deixar você perder agora? Quando eles trazem aquele homem para Jesus, e Jesus faz esse milagre, eu preciso levar você um pouquinho para a Bíblia, porque você precisa identificar uma coisa. Antes de você entrar na luta, você precisa identificar quem são os seus inimigos e quem são a oposição que está lutando contra você. Eu aprendi isso, a identificar quem realmente é o meu inimigo. Foi fácil, pastor? Não foi não. Mas um dia eu estava lendo um pouco sobre o livro do profeta Daniel, capítulo 10, depois você pode ler. A Bíblia vai dizer que Daniel se colocou a orar, e a jejuar, e a buscar o Senhor. Ele não queria, se tivesse na época, mas ele não queria carro, ele não queria nada disso, ele não queria prosperidade, não queria nada disso. Ele queria uma resposta de Deus, e ele começa a orar ao Senhor, e a oração, ela passa 1, 2, 3, 4, e vai passando os dias, e nada de Deus responder, nada de acontecer, nada sobrenatural na vida dele. Até que, no 21º dia, Daniel já está lá desfalecendo, um anjo chega para ele. E ele narra essa história. E ele conta que o anjo toca nele e fala: Daniel, esforça-te, porque eu vou te fazer saber o que aconteceu durante estes dias. Daniel, desde o dia que você começou a orar, as suas orações foram ouvidas nos céus.
Oh, calamam choser, galas tebrecai. Oh, verdade de Deus essa noite para o nosso coração é saber que desde o primeiro dia que nós colocamos o nosso joelho no chão, a nossa oração ela é ouvida no céu. Você precisa entender uma coisa: tem alguém que está ouvindo as suas orações, tem alguém que está escutando as suas palavras, tem alguém que conhece você. Quando você está lá no seu quarto, o seu pastor não te vê, o seu líder não te vê, mas o Deus dos céus, o Deus de Israel, Ele está te vendo lá. Daniel, homem muito amado, desde o dia que você orou, as suas orações foram ouvidas, e eu vim por causa das suas orações. Ei, os céus ele tem resposta para a sua vida. Tem pessoas que ela é tão carnal que ela não consegue entender a linguagem espiritual, mas nesta noite Deus vai trazer maturidade para você entender que tem resposta ao seu caminho, que os céus está se movendo ao seu favor, a favor da sua casa, a favor dos seus filhos a partir de hoje. Quando ele começa a falar com Daniel, ele fala: Daniel, mas quando eu estava vindo, o príncipe da Pérsia se colocou diante de mim, e ali eu fiquei em batalha. Mas só quem? Eu faço uma pergunta para você. No livro de Jó está escrito: aquele que porfiou contra ele teve paz. Quem se levantou contra Deus teve paz. E aí ele vai falar: um dos primeiros príncipes, Miguel, veio para pelejar comigo, e eu vim para te trazer a resposta. Sabe o que é que eu aprendo com essa passagem de Daniel? Não tem nada na terra, no mundo espiritual, que pode impedir Deus de entregar para você aquilo que você tem buscado na presença dEle, aquilo que Ele tem para você. Eu preciso nessa noite, como profeta, declarar para você que você não veio aqui passear, você não veio aqui perder tempo, você não veio para um encontro social, você veio receber algo de Deus. Eu não sei o que é, mas Deus vai te entregar nessa noite aquilo que você tem buscado. Então recebe provisão, recebe a resposta, recebe a cura que você está buscando nele. É difícil declarar quando tudo está ao contrário, mas é isso que a fé faz. A fé ela não nega a existência do problema. A fé ela só não aceita ser vencida pelo problema. A fé que foi plantada dentro de você, ela não é da terra, ela é do céu, ela é sobrenatural. Se prepare, eu vim aqui só para profetizar nessa noite. E se você crê, você recebe. Se você não crê, você adora a Deus. Ei, querido, eu quero profetizar que o cenário vai ser mudado, e que as lágrimas que você derramou em 2023 serão respondidas pelo Eterno. Deus está vindo ao encontro da Metodista Central de Muriaé. Deus vai sacudir a sua vida. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. Meu Deus do céu, eu vou encerrar por aqui. Eu queria que você visse o que eu estou vendo neste momento. Meu Deus do céu. Meu Deus, querido, Deus está de olho na sua igreja. Deus está de olho em você. Todo nível de bloqueio que começa na linguagem. Pastor, o que é que eu faço? Depois dessa palavra, mude a narrativa.
Depois dessa palavra, mude a sua narrativa. Pare com esse negócio de ficar profetizando derrota, contando derrota. Mas Júlia, a minha vida está difícil, eu estou na peleja, está doendo, eu sei. Mas o que é que Deus está pedindo para você nessa noite? Suporte. O que é que Deus está pedindo para você nessa noite? Aguenta firme. O que Deus está pedindo para você nessa noite? Se segura. Não pare. O que vai fazer a diferença nessa batalha que você está enfrentando é a intimidade que você tem com Ele. Se você tem intimidade com Ele, você não precisa temer o inferno, você não precisa temer obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra. Por quê? Porque a maior obra já foi feita há 2000 anos atrás, lá no Calvário. Essa foi a maior obra que foi feita pela minha vida e a sua vida. Pegaram o seu nome, pegaram o meu nome, Júlio, e colocaram na boca do sapo. Vai morrer o sapo, você não. Fizeram uma obra, deixa pra lá. Ou a gente vive como filho de Deus nessa terra, ou a gente vai ficar comendo migalhas todos os dias. Ou a gente assume a identidade de filho e se assenta na mesa do rei, ou a gente vai ficar comendo migalha e sendo envergonhado. Você tem que começar a declarar aquilo que você acredita. Começa a profetizar. Lembra do profeta Ezequiel? Ezequiel, o que você vê? Senhor, eu só estou vendo um vale de ossos secos. Você está vendo um vale de ossos secos, mas você acredita que eles podem reviver? Senhor, tu sabes, então profetiza. Ei, você não está vendo seu esposo aqui, porque infelizmente ele escolheu uma bebida, mas profetiza que ele vai estar aqui dentro. Ei, o seu filho não está aqui, mas profetiza que ele vai estar aqui dentro. Volto a dizer, Efatá é uma declaração de ordem para os mundos, para o mundo espiritual, é uma ordem de comando. Não foi uma palavra qualquer, gente, foi uma palavra profética. Efatá, abre-te. Será que você pode levantar as suas duas mãos? Nós estamos num ambiente profético. O problema de Jesus nunca foi demônio. O problema de Jesus era a incredulidade do povo. Se você não acredita em milagre, pode ir embora. Agora, se você acredita que Deus pode fazer, levante as suas mãos e comece a adorar, comece a clamar, comece a declarar, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito em milagres, eu acredito no agir de Deus. Declare, declare, declare vida, declare avivamento, declare prosperidade. Você tem autoridade de Deus para isso, você tem vida de Deus para isso. Há uma atmosfera profética neste lugar. Se você crê, se você recebeu essa palavra, venha até o altar, eu quero orar por você.